Bom dia, pessoal. Estamos aqui, eu, Marcos Alves, professor da Universidade Federal de Pernambuco, mais uma vez no Botanicamente Falando, para apresentar para vocês algumas das coisas legais sobre plantas. Eu vou resgatar um tema que foi um dos nossos primeiros vídeos, que é sobre as gimnospermas. Gimnospermas é um dos 4 grupos que formam o reino das plantas. O primeiro grupo, as briófitas, que são os musgos, depois as pteridófitas, que são as samambaias, e então as gimnospermas e depois as angiospermas. Angiospermas é basicamente todas essas plantas que a gente vem falando nos nossos vídeos. É o grupo mais diverso que nós temos no mundo hoje e amplamente utilizado pelo homem. A diferença das angiospermas para as gimnospermas é que as angiospermas elas possuem um envoltório que a gente chama de fruto que protege a semente. Lembrando que a semente protegida por esse envoltório que é o fruto, essa semente ela antes da fecundação ela é o óvulo e essa capa que protege o óvulo é o que a gente chama de ovário, que são os carpelos que formam o ovário. Quando ocorre a fecundação, esse óvulo se transforma em semente e essa capa, que é o ovário, se transforma no fruto. Essa situação não acontece nas gimnospermas. Na gimnosperma, o óvulo está exposto e quando ele se desenvolve, consequentemente, a semente é nua, não tem esse envoltório e a semente nua é a definição da palavra gimnospermas. As gimnospermas já foram muito mais abundantes no nosso planeta e hoje elas têm um número menor de espécies e menos abundantes ainda nas regiões tropicais, como no Brasil. O representante mais famoso no Brasil, que tem grande abundância, já teve mais, mas é uma espécie ameaçada de extinção, inclusive, é a araucária ou pinhão, que é muito comum na região sul, especialmente nos estados do Paraná e de Santa Catarina. Inclusive, forma uma vegetação chamada de floresta de araucária. A araucária é um exemplo de gimnospermas, nativo do Brasil. Dentro das gimnospermas existem 4 grandes grupos, que são tratados como filos. E esses filos, gimnosperma não é um grupo monofilético, a relação entre esses filos é muito distinto, estão reunidos em gimnospermas, porque didaticamente eles têm essa característica de não possuir esse envoltório, que é o ovário que dá origem no fruto. Mas as relações em muitos desses grupos de gimnospermas ainda é confuso. Então aqui a gente tem um exemplo, eu trouxe um exemplo de aqui é o que a gente chama de a gente pode chamar de um cone, mas na verdade tecnicamente é um estróbilo, e a gente pode chamar de pinha de Natal, muito utilizado no Natal. Isso aqui é uma estrutura. O estróbilo é um estróbilo feminino característico do grupo das gimnospermas, que é chamado de coniferófita. Dentro dos 4 grupos, esse é o grupo típico de gimnosperma que a gente olha e reconhece como uma gimnosperma facilmente. Porém, dentro desses 4 grupos de gimnospermas, cicadófita, ginkgófita, coniferófita e guinetófita, eles são muito diferentes entre si. Esse é o exemplo do estróbilo feminino característico do grupo de algumas das espécies de coniferófita. Mas eu trouxe para vocês 2 representantes do grupo das cicadófitas, que é da família Cicadácea e Zamiácea, que são cultivados no Brasil, mas são exemplos muito interessantes de estruturas reprodutivas nas gimnospermas. As cicas são amplamente utilizadas na ornamentação, e eu não tenho nenhuma aqui porque elas são gigantescas, e as folhas até lembram de palmeiras, por isso são até confundidas algumas vezes com as palmeiras. E o nome popular da cica é também chamada de palmeira sagu. Então, o que eu trouxe para vocês é uma estrutura reprodutiva das cicas. Desculpa. Repare, isso aqui é o que a gente chama de folha carpelar, e essa estrutura enorme verde que parece um fruto. Mas na verdade não é um fruto, é só a semente. Isso é a semente nua desprotegida do fruto. Então essa bola imensa, que é isso aqui,
mais desenvolvido, reparem que a gente tem essas estruturas. Esses são os óvulos que foram fecundados, que dão origem à semente. A gente tem diferentes folhas carpelares, que é como a gente chama, e esses óvulos foram fecundados, alguns abortaram, não se desenvolveram, e eles se desenvolvem nessa grande semente. Como que eu, não botânico, sei que isso aqui é uma semente e não um fruto? Impossível. Na verdade, a gente sabe disso porque a gente estuda, leu, a gente cortou essa estrutura e viu como ela é internamente, as características internas, e consegue reconhecer que isso é uma semente, não um fruto. Para a pessoa que não é estudioso de plantas, botânico, é muito difícil você entender ou reconhecer como uma semente, porque aparentemente lembra um fruto, com todas as características que a gente tem outros frutos verdes e grandes, globosos como esse. Mas na verdade, isso aqui é uma estrutura que é uma semente vinda de um óvulo que estava desprotegido, que não tem um ovário. Essa estrutura que a gente chama de folha carpelar é o que nas gimnospermas, que depois se transformou numa estrutura que envolve a semente. Nas angiospermas é como se essa folha carpelar ela envolvesse o óvulo e se essa semente ficasse protegida pelo ovário. Então isso aqui é uma estrutura feminina de cicas. Cicas têm indivíduos masculinos e indivíduos femininos. Eu trouxe aqui um exemplo de Zâmia, que é outra família Zamiácea, também dentro das cicadófitas, que é um dos grupos de gimnospermas. Essa é a estrutura feminina, é um estróbilo feminino de Zâmia, de Zamiácea. Reparem como são estruturas completamente diferentes na estrutura, como a gente está vendo, e aqui na ponta a gente consegue ver, não tem nenhuma muito visível, mas são as sementes que ficam enterradas dentro dessa estrutura, que é mais parecida morfologicamente com essa, que isso aqui é um estróbilo do grupo das coniferófitas. Esse é um estróbilo adensado feminino que guarda as estruturas, as sementes, que não são protegidas por fruto, porque não tem fruto em gimnosperma. Eu tinha, mas não trouxe, perdido em algum lugar, não sei onde está, era a estrutura, o estróbilo masculino, que eu prometo mostrar em um outro vídeo, no próximo momento, da Zâmia, para vocês verem a grande diferença do estróbilo masculino para o estróbilo feminino, que é esse daqui. E aqui a folha carpelar com a semente, que parece ser um fruto, mas é só semente, e aqui o estróbilo ou pinha, né, ou cone, como também é chamado, do grupo das coniferófitas. Então, com isso, a gente está encerrando um pouco nesse vídeo, falando um pouco dessas estruturas reprodutivas dentro do grupo das gimnospermas, em que o representante nativo mais conhecido do Brasil é o pinhão, a araucária. E o pinhão que a gente come, que a gente se alimenta, cozido delicioso, é a semente da araucária. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo, que eu prometo trazer o estróbilo masculino da Zamiácea. Tchau para vocês!